vocês? Eu sou o professor Yuri Keresnovski e vou dar continuidade aqui no canal ao estudo das frações. Assunto de hoje que eu vou tratar são as dízimas periódicas. Por que eu estou colocando parte 2 aqui para vocês? Porque lá no início do meu estudo de frações, se não me engano, no terceiro vídeo, eu já falei sobre as dízimas periódicas com vocês, beleza? Eu ensinei a converter dízimas periódicas simples e compostas também nas suas frações geratrizes. Só que na aula de hoje eu quero trazer conhecimentos extras sobre dízima periódica, tá? Eu quero que você saiba identificar quando uma fração ela vai gerar um decimal exato e quantas casas decimais vai ter esse decimal exato. Eu quero que você saiba quando uma fração vai gerar uma dízima periódica simples e uma periódica composta. E também fazer um estudo breve sobre o anteperíodo e o período dessas dízimas, ok? Então a nossa ideia do conteúdo de hoje é essa. Então vamos. Primeiro, as dízimas periódicas se dividem em dois tipos. As finitas, primeiro. Finita é aquela que em algum momento, após a vírgula, cessa, para, não aparece em casas novas, beleza? Como, por exemplo, o 2,8, o 3,14, uma casa depois da vírgula, duas. São números que são chamados de decimais exatos, né? Então, algum momento após a vírgula, para, não continua infinitamente, beleza? Quando que eu olho para uma fração e sei que ela vai gerar um decimal exato? Basta que, estando na forma irredutível, essa fração, ela contém apenas fatores 2 ou 5 no denominador, tá? Pode ter um, pode ter outro, pode ter até os dois, mas só podem aparecer os fatores 2 ou 5, estando na forma irredutível, beleza? Então, quando eu pego a fração 36 sobre 800, olha o que vai acontecer. Ela não é irredutível. Primeiro, ela pode ser simplificada por 2, gerando o que aqui? 18 sobre 400. E 18 sobre 400 ainda divide por 2. Vai dar o que isso aqui? 9 sobre 200. Quando eu chego no 9 sobre 200, eu noto que é uma fração irredutível, isso, ok? Porque aqui em cima é 3 ao quadrado, então só tem fator 3. E aqui embaixo, 2 vezes 100 só tem fatores 2 e 5. Para ficar mais claro ainda para você isso, eu vou escrever desse jeito. Ó. 9 em cima, e embaixo 2 vezes 100. 2 vezes 100 é a mesma coisa que 4 vezes 50, que é a mesma coisa que 8 vezes 25. Então, 8 vezes 25. Então, essas fatorações eu sei que todo mundo sabe fazer já. Então, não vou me preocupar tanto. Tá aí. Quando eu cheguei na forma irredutível da fração, que é essa, só tinham fatores 2 ou 5 no denominador, não é isso? Então, eu tenho certeza que esse cara gera um decimal exato. Compreendido? Agora vem a pergunta, né? O de sempre que eu faço aqui no meu canal. Tá, beleza, já sei. Por quê? Isso acontece, gente, simplesmente pelo seguinte. Porque nesse número que aparece aqui, você poderia sempre completar a potência menor para chegar na maior, formando assim uma potência de 10 no denominador. Então repara, né? Eu já sei que isso daqui é um decimal exato, classifiquei. O que eu quero que você note agora é que se você pegar em cima e embaixo essa fração e multiplicar por 5, tá? Se você vier aqui e fizer isso, vezes 5 em cima e vezes 5 embaixo, olha o que ia acabar acontecendo para você. Em cima, 9 vezes 5, que dá 45. Já embaixo, o que apareceria? 2 ao cubo e 5 ao quadrado com 5, 5 ao cubo. Apareceria 2 ao cubo, 5 ao cubo. Então, 2 vezes 5, tudo isso elevado ao cubo. Ficaria assim, correto? Ficando assim, 2 vezes 5 ao cubo é 10 ao cubo. Então, isso aqui é 45 sobre 10 ao cubo, que nada mais é que 1000. Beleza? Se isso é 45 sobre 1000, nós só deixa eu apagar para ficar mais bonitinho isso, né? Ficou meio feio para vocês entenderem aqui, ó. Então, aqui, ó, 45 sobre 1000, que ficaria, né? E a gente já sabe lá do estudo dos números decimais que quando eu estou dividindo por 10, por 100, por 1000, basta voltar às casas, né? Quantas casas são? 3. Por isso, esse número daqui que a gente encontra, ele tem 3 casas decimais, beleza? Então é assim que funciona. É um decimal exato, porque basta eu completar a menor dessas duas potências até chegar a maior para virar uma potência de 10, o conjunto. Virou a potência de 10, basta eu olhar para esse expoente e voltar quantas casas forem. Ou seja, qual o número de casas decimais aqui? 3. Número de casas decimais é sempre dado pelo maior dos expoentes do denominador. Entenderam por quê? Porque você sempre completa o menor para chegar até ele para virar aquela potência de 10.
Então, para ser mais sucinto, tá? Eu gosto de explicar a coisa, mas para ser mais sucinto eu já podia ter parado aqui, né? Eu sei que isso daqui é um número decimal exato porque só tem fatores 2 e 5 embaixo. E eu também sei, olhando para esse número, que ele tem 3 casas decimais porque o maior dos expoentes é o 3. É isso que está explicadinho aqui para vocês. Compreendido? Aí vamos ao nosso segundo exemplo, só para fixar e dessa vez eu vou ser mais ágil, tá? Então a explicação está aqui para vocês do porquê a coisa funciona, a gente só vai agilizar agora. Bom, na letra B, 17 sobre 125. 17 é primo, 125 é 5 ao cubo. Opa! É uma fração irredutível e no denominador só tem fatores 2 ou 5. Então já sei que isso aqui é um número decimal exato. Beleza? Quantas casas decimais ele vai ter após a vírgula? 3, porque é o maior dos expoentes do denominador. Então ele tem 3 casas decimais. Pronto, ó. Levamos o quê? 20 segundos para fazer isso? Bem rápido. O próximo, 21 sobre 1.200. Dá para dividir por 3 em cima e embaixo. Vai ficar 7 sobre 400. Beleza? O que é 7 sobre 400 aqui pra gente? 400 é 4 vezes 100. Ou seja, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. É 2 à quarta, 5 ao quadrado. Pera aí, de novo, no meu denominador só aparecem fatores 2 e 5. Decimal exato. O maior dos expoentes é 4, então ele tem 4 casas decimais após a vírgula dele. Compreendido? Então assim que a gente trata as dízimas finitas ou decimais exatos. Tranquilo? Aí seguindo, o que eu tenho que saber sobre as dízimas infinitas? Primeiro classificá-las, o que eu também já fiz naquela aula anterior com vocês, lá no início. Uma dízima infinita ela pode ser uma dízima periódica simples ou uma dízima periódica composta. Ela é dita simples quando logo após a vírgula vem um cara que eu chamo de período. Quem está se repetindo nesse número, né? O 8. O 8 é o período, ele vem logo depois da vírgula. Então esse número tem um algarismo no período. É uma dízima periódica simples. 0,21, 21, 21, continua. Ele tem 2 algarismos no período e começa logo depois da vírgula. Então dízima periódica simples. 3,02 com essa barrinha, quer dizer que o 2 fica se repetindo, isso aqui é o período. Só que desta vez eu tenho alguém entre a vírgula e o período. Um algarismo, poderiam ser mais. Então isso aqui é uma dízima periódica composta. Quando esse cara daqui aparece, isso caracteriza uma dízima periódica composta, um antiperíodo. E a gente vai estudar no próximo quadro as características que levam uma fração irredutível a ser uma periódica simples ou composta. Bom, a segunda parte do nosso estudo fala sobre como classificar uma dízima periódica em simples e em composta. E além disso, na composta, como que eu faço para descobrir quantos algarismos eu tenho no antiperíodo dela. Ok? Bom, então primeiro, quando que uma dízima periódica vai ser simples? É o caso que é exatamente o inverso daquele do decimal exato. Para ser um decimal exato, eu tinha que no denominador ter apenas os fatores 2 ou 5, não é isso? Porque nesses casos eu conseguia fazer o quê? Completar uma potência de 10 embaixo e bastava andar com a vírgula. Quando no meu denominador eu tenho apenas valores que são diferentes de 2 ou 5, eu simplesmente não consigo fazer isso nunca. Se eu não consigo fazer isso nunca, é impossível eu parar alguma hora. Por isso que a gente vai ter uma periódica simples, beleza? Então vai ser um número que logo depois da vírgula ele já começa um padrão de repetição, beleza? Porém, ele nunca vai terminar, tá? Detalhe, para poder fazer essa classificação assim como no decimal exato, eu tenho que estar com a fração irredutível. Isso aí é sempre pra gente, tá? E dentro da dízima periódica simples, como que eu faço para calcular quantos algarismos tem no período dela? É um conteúdo já bem mais aprofundado, tá? Seria uma aula em separado só para isso. Esse cara se chama conjectura de Artin, é a maneira que se faz isso, beleza? E eu peço o seguinte, se você quer que eu fale sobre esse assunto aqui no canal, que eu faça um vídeo exclusivamente sobre isso, como achar a quantidade de algarismos da dízima periódica, de algarismos do período, coloque nos comentários que você quer uma aula da conjectura de Artin, beleza? Bom, então vamos. Se eu pego esse meu primeiro exemplo, que está aqui em cima, 12 sobre 308, aí eu venho aqui e simplifico primeiro por 2, porque a fração não está irredutível. Ficaria 6 sobre 154. Se eu divido agora essa fração novamente por 2, eu ficaria com 3 sobre 77. 77 não divide por 3, né? Então isso aqui na verdade é o quê? 3 sobre 7 vezes 11. Essa é uma fração irredutível
E no denominador eu tenho apenas fatores que são distintos, diferentes de 2 e 5, não é isso? Sendo assim, eu classifico essa dízima periódica como uma dízima periódica simples, porque aqui embaixo eu tenho apenas fatores diferentes de 2 e 5. Compreendido? Aí eu vou passar para o último tipo, que é a periódica composta. A dízima periódica composta é uma mistura dos dois casos. Você vai ter características da periódica simples e características também do decimal exato. Bom, a primeira característica, eu tenho que ter pelo menos um fator que seja o 2 ou o 5. Podem até aparecer os dois, mas tem que ter um deles. Tá? E pelo menos um fator que não seja o 2 e o 5. Eu estou misturando as situações. Quando isso acontecer, eu tenho uma periódica composta. Beleza? Então, vemos aqui nesse exemplo. 13 sobre 150. 13 é primo, então não tenho muito o que fazer ali. 13. 150 por 2 dá 75, que por 3 dá 25, e 25 é 5 ao quadrado. Ficaria assim. Opa, temos uma fração irredutível, e nessa fração, olha o que acontece. Eu tenho um cara que é um fator que é diferente de 2 ou 5. E além disso, eu tenho aqui embaixo os fatores 2 e 5. Poderia ser um deles só. Vocês conseguem entender que eu estou misturando as duas situações? Tem 2 e 5 e tem alguém diferente? Logo, quando isso aqui acontece, você tem uma dízima periódica composta. Beleza? Aí vamos falar agora sobre a diferença de uma para outra. A diferença de uma para outra da simples para a composta é porque uma tem um antiperíodo, não é isso? Esse antiperíodo, vamos falar assim, para ficar bem simples para vocês, ele é formado por uma vírgulazinha que andou, né, antes do período, fazendo aparecer um cara que não é do padrão de repetição. E essa andada dessa vírgula tem a ver com essa parte aqui, desses números, ó, do 2 e do 5, que é, vamos falar assim, a parte decimal desse número, tá? Porque quando eu completo esse 2 aqui, para ele virar 2 ao quadrado, aqui não fica um 100. Ficando 100, né, voltar duas casas, apareceriam dois caras antes do período. Essa que é a ideia, tá? Essa é a explicação. Então, olha só. Qual é o número de algarismos do anteperíodo? É o maior dos expoentes entre o 2 e o 5. Exatamente igual você fez com o número decimal exato, para ver o número de casas decimais. Então, olhando para cá, ó, qual o maior dos expoentes entre o 2 e o 5? Não é esse? Já que o expoente desse cara daqui é 1, logo esse número tem 2 algarismos no anteperíodo dele. Beleza? Então, é uma dedução tranquila de se ver. Então, a periódica é composta quando ela mistura as duas situações e a quantidade de algarismos do anteperíodo é o maior dos expoentes entre o 2 e o 5. Só para você ficar ciente, quando você divide esses dois números, pega na calculadora, por favor, e olha. Você vai achar isso aqui, 0, aí aparece aqui 389, né, copiando da minha colinha aqui, que deixei ali no cantinho, que claro que ninguém faz isso de cabeça, né? 0,0, tem um 0 aqui na frente, tá? Então 0,038961. E isso aqui fica se repetindo. Quer dizer que esse cara é uma periódica simples. Já esse outro cara daqui de baixo, ele seria que número? Seria esse daqui, ó. Se você dividir na tua calculadora, 0,086. E esse 6 fica se repetindo. Então, olhem bem como o meu resultado condiz com uma periódica simples. E como o meu resultado condiz com uma periódica composta com dois algarismos no anteperíodo. Só para vocês terem como exemplo, tá? Esses aqui são apenas exemplos, claro. Tá? Esses dois números encontrados. Compreendidos esses exemplos aí? Vamos então, finalmente, ao nosso exercício final, que é um exercício do Colégio Naval, que pergunta sobre o número 1937 sobre 8.192. Como que ele se classifica? É uma periódica simples? É uma periódica composta? É um decimal exato com 12, com 13 ou com 14 casas decimais? Então vamos. Para fazer isso, eu tenho que simplificar a fração, beleza? Para simplificar a fração, eu vou tentar ajeitar esse denominador. E o grande trabalho da questão era esse, gente, ó. 8.192, ó, potências do 2. O 1024 é 2 a décimo. 2.048, 2 a 11. 4.096, 2 a 12. E depois viria 8.192, que é 2 a 13. Então isso aqui embaixo, o trabalho que você teria seria fazer essa fatoração, ó. 2 a 13. Em cima, o 1937, vou ser bem sincero, eu não faço ideia se ele é primo ou não. Mas não faz diferença, porque eu sei que não tem nenhum fator que divida com de baixo. Não há fatores em comum, porque embaixo só tem fator 2 e ele é ímpar. Então, esta fração é irredutível. Sendo essa fração irredutível, no denominador eu não tenho apenas fatores 2 ou 5, apenas fatores 2 ou 5, então estão eliminadas essas opções. Tem que ser um decimal exato. Sendo um decimal exato,
o número de casas decimais não é o maior dos expoentes, ou seja, no caso aqui, como só tem ele, o 13. Acabou a questão. Então, a questãozinha do colégio naval, se você tivesse esses conhecimentos, morria em instantes. Beleza? Então, essa é a segunda parte de dízimas, que é aquela parte necessária para tu fazer a tua Olimpíada. A tua provinha de colégio, tuas provinhas militares está feita. Esse cara daqui é um baita de um aprofundamento. Então, se você quiser vê-lo, deixa aí nos comentários. Valeu, galera! Até mais!